Fala pessoal, vamos lá, vamos junto com o Destrava aqui, destravar essa parte de volume. Olha só, dá uma olhada aqui embaixo que tem uma aula de área, de retângulo, de triângulo. Seria interessante você dar uma olhada nessa aula antes de olhar do volume, porque são parecidos. Você vai ver que você usa muito a área para calcular o volume, né? Então seria interessante você dar uma olhada. Vamos lá? Bom, volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo, o paralelepípedo é um tipo especial de prisma, né? Um prisma de base retangular, um prisma reto, né, em pezinho, de base retangular. Se você olhar aqui, ó, esse A vezes B é justamente a área do retângulo, né? Então o volume é a área do retângulo, a área da base, vezes a altura. Só isso, mais nada. A área da base vezes a altura, tá? Esse é o volume do paralelepípedo. O volume de qualquer prisma é calculado da mesma maneira, tá? A única diferença é que esse caso específico ali, a base é um retângulo. Bom, eu botei esse exemplo aqui, e por que eu usei decímetro, pessoal? Porque é muito comum o Enem botar as opções, né, as opções de marcar lá em litros, né? E você tem que lembrar que o litro foi ótimo. O litro é o decímetro cúbico, ou seja, o litro é a unidade de volume quando você usa o decímetro, tá? Então, por isso que eu escolhi especificamente essa unidade de medida, para vocês não esquecerem isso nunca, isso é importantíssimo. Então, olha só, olha o paralelepípedo aqui, como é que você calcula esse volume, ó? Comprimento, largura e altura. Só isso. Os três valores multiplicados, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 10, 60. Aí você escreve 60 decímetros cúbicos, mas não pode esquecer que decímetros cúbicos é a mesma coisa que litros, tá? Porque é muito comum mesmo isso aparecer em várias questões, então não pode esquecer. Então olha só, coloquei essa questãozinha aqui rápida aqui. O pessoal vai botar aqui embaixo o enunciado, mas é bem tranquilo. Eu estou falando o seguinte, você tem uma caixa d'água e o volume total dela é dado por essas três unidades aqui, comprimento, largura e altura, tá? 10 decímetros, 10 decímetros, 10 decímetros. Ele é uma caixa d'água cúbica, um cubo, tá? E ela tem uma bica acoplada a ela que faz a vazão desse conteúdo dela em 100 litros a cada 2 minutos. Então, vai despejando fora 100 litros a cada 2 minutos, tá? Eu quero saber quanto tempo que demora para ela esvaziar por completo. Ela está completamente cheia e eu quero que ela fique completamente vazia. Mas, Rafael, essa bica aí não vai esvaziar porque ela está à minha altura. Pô, dá um crédito aí no meu desenho bonitinho, né? Imagina a bica aqui até o finalzinho da caixa d'água para ela esvaziar a caixa d'água por completo, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que calcular o volume da caixa d'água inteira, pessoal. Como é que eu faço esse volume? Acabei de falar ali. Ó, 10 vezes 10 vezes 10. Multiplicar por 10 é fácil, que é só acrescentar um zero. Quantos zeros tem aqui? 3. Então vai ficar 3 zeros, ou seja, 1000 litros, porque as unidades aqui já estão em decímetros, tá? Então, toda a caixa d'água ela tem 1000 litros. Como é que eu termino esse problema? Ó, vou colocar na forma de fração que fica molinho, ó. 100 litros, que a bica vai, a cada 2 minutos, beleza? Eu quero saber quanto que ela demora para ter a vazão de 1000 litros, né? Vou botar aqui 1000 litros, para vazar 1000 litros. Então pensa daqui comigo, ó. Daqui para cá, de 100 para 1000, você multiplica por quanto? Por 10, não é? Então daqui para cá você vai multiplicar por quanto? Por 10. São grandezas diretamente proporcionais. Então, 20 vezes 10, 20 minutos, tá? Porque a fração ela tem que ser a mesma. Se você simplificar essa fração, você vai ver que vai dar exatamente essa fração aqui. Beleza, pessoal? Então, se a bica leva 100 litros a cada 2 minutos, ela vai levar 1000 litros, ela vai levar 20 minutos. Beleza? Então, a caixa d'água toda ela vai ficar toda vazia em 20 minutos. Aí você tem que olhar as opções, né? Se for uma questão de múltipla escolha, se as opções estão em minutos, isso é importante, se estão em horas, como que você faz essas conversões. Eu vou montar uma aula só sobre conversão, então fica atento que eu vai ter essa aula, é bem interessante porque o Enem trabalha muito com isso, com diversas unidades de medida, de tempo, tá? Então isso é interessante que vocês fiquem atentos, não percam, que vão ter vários conteúdos interessantes, sempre vinculados ao Enem, vinculados a diversos concursos. Marca um amigo, chega para o amigo, pô, olha só, vai ver aquela aula que vale a pena, não deixe de acompanhar o canal, beleza? Senta o dedo aí, dá o like e vamos junto.